Amém, amém. Mais Agora uma um pouquinho corrida. Tudo bem, meninas? Tudo bem, Rosana, graças a Deus. Então, vamos lá, como é que você fez? Pode mencionar de acordo com o que. Então, a proposta, que agora é um pouquinho corrido para todo mundo, Rô, a gente lê e é curtinho. Acho que dá para a gente ler o 4, o 5 e o 6. Por quê? O Senhor estava chamando a atenção de leitura de Bíblia mesmo. Não que a gente não faça estudo. Estudo a gente pode fazer, de repente, um dia, né? O Senhor colocar no teu coração, você fala com a gente, meu coração está ardendo, que o Senhor vai fazer isso, eu creio, né? Como fez da leitura. Porque o que acontece? Às vezes, a pessoa fica na correria e não lê a Bíblia. E quando a gente é desafiado em alguma situação, o Senhor traz na memória aquilo que a gente já leu, né? Aí, essa seria a proposta. Então, a gente ora e lê, e aquilo, um versículo que chamou a atenção, a gente fala ele novamente. Assim, tá tudo bem? Pra mim tá ótimo. Eu falei isso com a Pri, sabe? Para mim, Fabi, eu tô com um propósito no meu coração, que é oferecer. Oi, bom dia, bom dia, vamos por aqui. Eu, não que eu não faça isso, eu sempre Fica à vontade com a câmera, tá, Rosane? Se quiser, tá? Se quiser botar no mudo, fica à vontade. Tá ótimo, obrigada, tá? Vou acabar de preparar as coisas aqui. Tá, fica na correria aí, a gente entende. Tá, eu tô ouvindo. Tá. Enfim, eu sempre tive o propósito de oferecer as primícias ao Senhor, né? E eu tô com o propósito, né, de oração, depois de terminar aqui com vocês, eu vou pro meu momento, né, com o Senhor. Então, é um propósito meu mesmo. E assim, o que eu penso, o que iria atender mais as meninas, né, todo mundo, do que como a gente estava fazendo, né? E realmente, às vezes, a necessidade de cada uma de ler, né, de ler. Mas olha só, as pessoas não entendem o acompanhamento, né? Então, assim, que a gente precisa, né, atingir isso. Eu queria falar de o que eu cheguei a pensar agora, veio na minha mente, não sei se faz sentido. O que acontece? Nesse horário a gente não alcança todas as meninas. E para mim, para a Pri, dá nesse horário e para a Jô, daqui a pouco ela entra. Se a gente fizesse nesse horário a leitura e depois você fizesse uma chamada com uma coisa mais curta, que aí você acorda, né? Porque agora você está no propósito, tudo bem, mas você não vai ficar com esse propósito continuamente. E depois você fizesse uma ligação e fizesse uma coisa com elas 3 dias na semana. Você alcançaria um outro público nesse... Fica bem à vontade. Se Jesus gerar isso no seu coração... Para mim, eu estou tranquila, eu só estou pensando se realmente porque ontem a Karen entrou e ela não consegue participar. Pri, tá dando um barulhinho o seu som. Tá, peraí. Vamos orar sobre isso, né? Ora sobre isso, mas me soltou assim. De repente é uma proposta. A gente faz a leitura e depois tu faz. Quando der para eu entrar no que você fizer, se for realmente isso, de repente um dia na semana, eu não sei. Porque aí elas recebem. E assim, pode ser que seja como se fosse uma célula, um dia na semana, às vezes, né? Um dia na semana, Rô, eu senti isso forte. De repente, um dia na semana vai ser um alimento para elas. Vamos orar. Aí você vê o horário, joga lá, se isso for realmente, fizer sentido, a gente joga lá. Amém? Vamos orar e iniciar, que senão a hora voa. Vamos. Amém? Amém. Alguém quer orar? Quer orar, Rô? Pode orar, pode orar. Amém. Jesus, nós queremos te agradecer, Deus, por essa manhã. Queremos consagrar, Jesus, esse momento ao Senhor. Declarar, Jesus, a nossa dependência do Senhor. Jesus, agora que vamos ler a tua palavra, prepara, Senhor, o nosso coração.
Coloca a nossa mente cativa à obediência de Cristo. Eu sei, Senhor, que é um momento rápido, mas é um momento, Jesus, que nós queremos ouvir a Tua voz, no momento que nós separamos, Jesus, para ouvir o Senhor. Fala conosco, Deus, que essa palavra, Senhor, venha impactar o nosso dia. Conduz tudo o que fizermos. Livra-nos, Senhor, do mal. Guarda a nossa casa, guarda a nossa família. Conduz, Senhor, os nossos pensamentos. Nos ajuda, Senhor, a guardar o nosso coração. Nos ajuda, Senhor, a agir conforme o Senhor gostaria. Nos conduz, Senhor. Sê conosco. É nossa oração, Pai, e nós fazemos ela no nome de Jesus. Amém. Amém. Hoje é o Salmo número 4. Rô, fica à vontade. Amém. Vamos ler? Leia. Só Eu leio. pode ler o 4, eu leio o 5 e vamos fazer assim? Amém. O 4, gente. Eu queria ler nessa versão aqui, que a letra está pequenininha. Vamos lá. Salmo 1 de Davi, né? Ao mestre de canto com instrumentos de cordas. Responde-me quando clamo ao Deus da minha justiça. Na angústia. Só um minutinho. Rô, Joa, Salmo número 4. Começamos a ler agora. Bom dia. Bom dia. Joa. Vamos lá. Salmo número 4. Responde-me quando clamo, ó Deus da minha justiça. Na angústia me tens aliviado. Tem misericórdia de mim e ouve a minha oração. Homens, até quando tornareis a minha glória em vexame e amareis a vaidade e buscareis a mentira? Sabei, porém, que o Senhor distingue para si o piedoso. O Senhor me ouve quando eu clamo por ele. Irai-vos e não pequeis, consultai no travesseiro o coração e sossegai. Oferecereis sacrifícios de justiça e confiai no Senhor. Há muitos que dizem, quem nos dará a conhecer o bem? Senhor, levanta sobre nós a luz do teu rosto. Mais alegria me puseste no coração do que a alegria deles, quando lhes há fartura de cereal e de vinho. Em paz me deito e logo pego no sono, porque, Senhor, só tu me fazes repousar seguro. Esse foi o Salmo 30. Nossa, que poderoso, né? Poderoso. Fala um pouquinho pra gente. Eu gosto aqui do versículo 7, gente, eu tentando enxergar aqui nessa outra Bíblia. Versículo 7. Encheste-me, porque aqui na minha versão fala, mais alegria me puseste no coração do que a alegria deles quando há fartura de cereal e de vinho. E aqui na outra versão fala assim, encheste o meu coração de alegria mais do que o daqueles que têm fartura de trigo e de vinho. Pensando nesse deleitar, né, na presença do Senhor, mesmo que a gente não tenha todas as coisas que a gente queira, não tenha, né, toda a fartura ao nosso redor, mesmo que a gente seja simples, mas o nosso coração tem alegria, né? E aí ele completa logo aqui com o versículo 8, fala, em paz eu também me deito. Aleluia. As pessoas, imaginem, as pessoas têm muito poder, têm muita riqueza, posso citar aqui, né, imagine esses que estão aí na justiça, não vou falar o nome, né, mas que estão aí para fazer uma delação premiada, né? Esses que estão aí com a Polícia Federal batendo na sua porta, cheio de riqueza. Mas será que eles deitam em paz, né? Em paz, com alegria, no coração, sabendo que nas costas deles tem tantos pesos, sabe? Tem tantas situações, né, para eles responderem, tem tanta a riqueza trouxe tanta riqueza, mas o que a riqueza trouxe para eles, né? Enquanto que a gente pode se deitar em paz e dormir em paz, porque o Senhor nos dá essa segurança, né? Então, assim, a nossa alegria é muito mais completa, né? O nosso contentamento naquilo que a gente tem é tremendo, gente. E o que fala assim, o Senhor, ele me ouve quando eu clamo. Nós somos nada, mas o Senhor nos ouve quando a gente clama. Isso é poderoso demais, né? Maravilhoso. Amém. Nossa, é muito poderoso, né? E aqui fala também a mesma coisa que fala no 3, em paz me deito, em paz me levantarei, porque o Senhor é comigo. Quer dizer, só consegue descansar quem tem o príncipe da paz. É um descanso, é um repouso no Senhor, né?
Muito poderoso, né, Rosane? Muito, Amém. muito. Quer comentar mais alguma coisa? Eu posso seguir para o 5? Não, pode seguir. Amém. Eu vou ler o 5 aqui, aí eu vou deixar você comentar, tá, Rosane? Ó, o Senhor ouve as minhas palavras e presta atenção aos meus gemidos. Atende o meu clamor por socorro, meu Rei e meu Deus, pois é somente a ti que oro. Olha que chave. Escuta a minha voz logo cedo. Senhor, toda manhã te apresento meus pedidos e fico à espera. Ó Deus, tu não tens prazer algum na maldade e não toleras o pecado do perverso. Os orgulhosos não terão lugar em tua presença, pois odeia todos que praticam mal. Tu destróis os mentirosos. Ó Senhor, detesta os assassinos e os enganadores. Por causa do teu grande amor, encontrarei em tua casa, adorarei em teu templo com profundas relevâncias. Conduz-me pela tua justiça, Senhor, para que os meus inimigos não me venham. Remove os obstáculos do teu caminho, para que eu o siga. Meus inimigos são incapazes de falar a verdade. Seu desejo mais intenso é destruir. Sua conversa é repulsiva, como um mau cheiro de um túmulo aberto. Sua língua é cheia de bajulação. Ó Deus, declara-me os culpados, que eles caiam na própria armadilha. Expulsa-os por causa de seus muitos pecados, pois se rebelaram contra ti. Alegre-se, porém, todos que em ti se refugiam, que contém alegria, louvores para sempre. Estende sobre ele a sua proteção, para que exultem todos os que amem o teu nome. Pois tu, Senhor, abençoas os justos com o teu favor e os protege como um escudo. Amém? Amém. Gente, que coisa maravilhosa, né? Esses salmos estão, às vezes, completando, né, um ao outro, né? Falando aqui muito da manhã, do Senhor que ouve a voz, né? A gente pode perceber isso aí se repetindo nesses salmos, né? Que a gente dorme em paz, se deita em paz quando se levanta, né? Aqui no versículo 3, que diz assim, de manhã, Senhor, ouve-se a minha voz, de manhã te apresento a minha oração e fico esperando. Gente, pensa em nós aqui nessa manhã, né? De manhã, Senhor, ouves a minha voz. É nessa manhã que o Senhor está ouvindo o clamor do teu coração, né? Te apresento a minha oração, fico esperando. Então, não sei pelo que a gente vai esperar durante todo esse dia, quais as respostas, né? Que a gente vai aguardar, mas aqui o Salmo fala sobre isso, e assim, a gente pode confiar nesse Deus fiel que faz isso. E aí, no versículo 7, ele fala assim: porém, eu, pela riqueza da tua misericórdia, entrarei na tua casa e me prostrarei diante do teu templo, no teu temor. Me lembro do Salmo 84, que fala que eu encontrei os teus altares, Senhor, né? Andorinha encontrou ninho para si, mas eu encontrei os teus altares, eu entro na tua presença, né? Entrarei na tua casa, foi ali que eu encontrei refúgio. E aí, esse é o nosso lugar, meninas, sabe, da presença do Senhor, de se deleitar nele, né, de uma maneira assim poderosa. E o Senhor abençoa o justo, e ele é o nosso escudo. Então, eu não sei qual é a tua petição do teu coração. Às vezes, a mãe, a mulher, então, acorda assim, né? A gente já acorda, já pensando em mil coisas para fazer no dia, ou então, Senhor, meu filho, daqui a pouco o filho está indo para a escola, está acordando, e é isso assim, sabe? A gente apresenta ao Senhor a nossa petição e Ele nos ouve. Ele nos ouve, Ele não é um Deus que vira as costas. A gente pode orar e o Senhor responde, né? Que o Senhor nos responda durante o nosso dia, que Ele fale ao teu coração, né? Amém. Amém, Fabi. Fabi, Pode se quiser, eu leio os 6. Tá ótimo. Tá bom, amiga. Peraí.
O Senhor não me repreendas na tua ira, nem me castigues no teu furor. Tem compaixão de mim, Senhor, porque eu me sinto debilitado. Salva-me, Senhor, porque os meus ossos estão abalados. Também a minha alma está profundamente perturbada. Mas tu, Senhor, até quando? Mas tu, Senhor, até quando? Volta-te, Senhor, e livra-me a minha alma. Salva-me por tua graça, pois na morte não há recordação de ti. No sepulcro, quem te dará louvor? Estou cansado de tanto gemer. Todas as noites faço nadar no meu leito. De minhas lágrimas o alago meus olhos. De mágoa se acham amortecidos. Envelhecem por causa de todos os meus adversários. Apartai-vos de mim, todos os que praticais a iniquidade. Porque o Senhor ouviu a voz dos meus lamentos. O Senhor ouviu a minha súplica. O Senhor acolhe a minha oração. Envergonhem-se e sejam sobremodo perturbados todos os teus inimigos, os meus inimigos. Voltou? Travou aqui para mim. Eu tô ouvindo, Rua. Envergonhem-se. Era muito boa ali. Voltou? Voltou. Ah, graças a Deus. Envergonhem-se e sejam sobremodos perturbados todos os meus inimigos. Retirem-se de súbito, cobertos de vexames. Quer comentar, Pri? Pri, quer comentar? Não, eu vou deixar a Rô comentar esse que eu queria entender melhor. Esse aqui eu queria entender. Aqui eu vejo aqui no versículo 7, eles falando de novo, né? Meus olhos de mágoa se acham amortecidos, envelhecem por causa de todos os meus adversários. O clamor deles chorando, né? Colocando a sua súplica. Pri, só me... Rua, tá dando eco em alguma coisa, eu não tô conseguindo ouvir. Ué, melhorou? Melhorou. Assim, no versículo 7, que ele fala: os meus olhos de mágoa se acham amortecidos, envelhecem por causa de todos os meus adversários. Do choro, do pranto, né, do clamor que ele coloca diante do Senhor, sabe? Como a gente falou, o Salmo, assim, parece que estão repetindo, né, uma mesma coisa. Ele fala de oração, fala de clamor, de paz, mas aqui ele já começa a falar um pouquinho mais sobre: Senhor, livra a minha alma, volta para mim. Talvez eu ia apresentando ao Senhor uma angústia, né, uma necessidade mais profunda que ele tem. E ele fala aqui dos adversários, né? Davi, aqui no contexto, talvez fosse falar dos adversários reais mesmo, exércitos que viessem contra ele, né, perseguições e tal. E nós, às vezes, a nossa luta não é contra a carne e sangue, né? Mas aqui contra os adversários da nossa alma, contra a luta que a gente tem contra a nossa carne, né, todo dia. E, né, as lutas que a gente enfrenta aí das pressões espirituais, né? Uma coisa, meninas, é assim, a gente sofre pressões o dia inteiro, né? Vem uma luta, e às vezes não é uma luta só de uma pressão maligna, mas é contra nós mesmos, contra os maus desejos, contra o sistema do mundo, que isso tudo pressiona a nossa alma de uma maneira, e tem um momento que a gente se sente muito angustiado, né? Tem coisas assim que a gente está orando ao Senhor e a gente ainda não viu uma resposta clara, né? A gente ainda não tem uma direção clara, mas assim, a gente deve continuar, mesmo que a gente não tenha todas as respostas, que a gente continue sendo fiel, perseverante naquilo que o Senhor colocou no nosso coração. Né? Eu me lembrei assim de Abraão, que quando o Senhor chama Abraão para sair da sua terra,
não tinha todas as respostas, não tinha direção clara, não tinha um GPS ali indicando exatamente a rua ou o lugar que ele devia ir, mas ele prosseguiu confiando no Senhor, né? Prosseguiu confiando no Senhor mesmo sem ter resposta, sem ter direção, sabe? Na fidelidade do Senhor. É isso que a gente precisa fazer, né? Aqui Davi fala assim, tem compaixão de mim, porque eu me sinto debilitado. E tem dias que é isso, meninas, que a gente vai se levantar e se sentir tão fraquinho, né? Às vezes até para orar, a gente não tem forças para orar. A gente tem uma necessidade tão grande, uma angústia tão grande, e não tem forças para verbalizar, para colocar aquilo diante do Senhor, mas o Senhor ouve a súplica do nosso coração. Às vezes a gente não fala lá fora, não verbaliza, né? Não coloca, expressa em palavras, mas o nosso coração está clamando ali ao Senhor, e o Senhor ouve, sabe? O Senhor ouve. E o Senhor não tem prazer, né, na nossa tristeza, né? Mas o Senhor, ele paga os nossos adversários, né? Ainda que a gente acha que a gente não vai ver, né, com os nossos olhos, mas pela fé a gente sabe que o Senhor está agindo por causa da justiça dele, né? Eu creio nisso, assim, né? Aqui Davi fala assim, eu estou cansado de tanto gemer, todas as noites eu faço nadar a minha cama, né, em lágrimas. Quantas de nós, mulheres, então, que já dormiram chorando, né, fazendo o travesseiro ser molhado ali, nadando o travesseiro, fazendo nadar em lágrimas, né? Mas o Senhor, ele é Deus justo e fiel, e ele nos ouve. No propósito dele, no tempo que ele tem para trabalhar com as vidas, ele vai nos consolar e vai nos confortar, né? A gente precisa crer, continuar confiando. Tem dias que vai ser de lágrimas, mas também essas lágrimas sejam na presença do Senhor, sabe? Diante desse Deus Todo-Poderoso. Amém? Amém. Glória a Deus. Esse devocional é rapidinho, mas a gente crê que o Senhor tem algo, né, Rosane, Pri, no que o Senhor gerou. E o Senhor, durante o dia, se a gente tiver a oportunidade de pegar essa palavra, ler novamente, né, para a gente gravar, para o Senhor trazer algo a mais, porque quem faz a obra é o Senhor, quem completa ela é o Senhor, né? Muito obrigada, Rosane, por trazer clareza para a gente. É uma bênção sempre ter você com a gente. Né, Pri? É muito precioso. E vamos orar, né? Amém? Para a gente estar finalizando, entregando ao Senhor. Quer orar pela gente, Rô? Tem algum som aberto que está fazendo bastante barulho. Se pudesse a gente botar todo mundo no mudo para orar. Senhor, nós agradecemos a Ti por essa manhã, por essas primícias. Senhor, as primeiras horas da nossa manhã, nós já estávamos caminhando com a Tua palavra, Senhor. E é isso que nós pedimos nesses dias, ó Deus, em todo o tempo da nossa vida, a Tua palavra nos guiando, Senhor. Lâmpada para os nossos pés é a Tua palavra. E que a Tua palavra seja lâmpada para os pés das minhas irmãs que estão indo para o trabalho agora, Senhor, que estão se encaminhando para os seus afazeres, para o seu dia a dia, Senhor. Deus, elas não sabem o que vão enfrentar até o final do seu turno, do seu dia, mas, Senhor, luz para o caminho delas é a Tua palavra para nós, Senhor, e nós Te agradecemos por isso. Consagramos ao Senhor esse tempo, Senhor, essas primícias a Ti, Senhor, em nome de Jesus, Senhor, que, como diz aqui nos Salmos, Senhor, nós possamos nos deleitar no Senhor, que logo mais, quando nós nos deitarmos, nós sabemos, Senhor, nós podemos fazer isso em paz, mesmo que hajam clamores no nosso coração, mesmo, Senhor, que as lágrimas venham rolar nos nossos olhos, Senhor, ó Deus, por algum clamor, por alguma oração que estamos colocando diante do Senhor, a nossa confiança é de que o Senhor nos ouve. Foi isso que nós percebemos aqui nesses salmos, Senhor, registrados na Tua palavra. O Senhor nos ouve, o Senhor é fiel, o Senhor não nos deixa sozinhos, o Senhor não vira as costas para nós, Senhor. O Senhor não nos deixa desamparados, Senhor. O Senhor é a nossa resposta. E nós clamamos nesse dia, Senhor. Deus, traz revelação, Senhor, para o nosso coração. Ó Deus, para as perguntas que nós temos feito ao Senhor, para aquilo que temos clamado, Senhor, que o Senhor ouve, que o Senhor
Senhor, Deus, venha, Senhor, com intervenção, que o Senhor venha, Senhor, agir, Senhor, na nossa vida, Senhor, e transformar o nosso coração. Primeiro transforma o nosso coração, Senhor, depois o Senhor transforma as circunstâncias ao redor, porque o Senhor é bom. O teu poder se manifesta, Senhor, mesmo na nossa fraqueza, mesmo nesse dia, quando a gente se sente tão pequeno e tão angustiado. O Senhor se manifesta por causa da tua bondade, da tua justiça. E nós te louvamos e consagramos esse dia na tua presença, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém, meninas. Amém. Tem Glória a Deus. Amém. Amém. Alguém quer comentar alguma coisa? É mais dizer, né, que assim, eu acho essa leitura na manhã tão bom, tão importante, e assim, depois eu vou até, as meninas que vão ter oportunidade de assistir o vídeo mais tarde, se elas puderem só ou botar no fone de ouvido e ouvir a palavra de manhã, né, a Karen que vai estar na agitação, vai estar saindo, para ela colocar só no fone de, a Karen, né, botar no fone de ouvido ali para estar ouvindo, e assim, aproveitar, né, convidar mais mulheres que estejam dispostas nesse horário. Maior parte das mulheres já está acordada, já está no agito, né? Vamos botar nos grupos das células, né? Abre para as células. O pastor Evander, ele apoiou, ele sabe desse trabalho, desde o início ele apoiou. Então, a gente está respaldada, né, pelo nosso pastor, bênção, né? E mesmo que seja uma leitura, não seja uma leitura tão profunda, mas já faz uma diferença no dia a dia de cada uma. Amém. Começar com a palavra. Esse é o primeiro fruto, o melhor do dia, a gente já começar com a palavra. Isso é maravilhoso. Amém. Então, meninas, Deus abençoe e até amanhã, se Deus quiser. Bom dia. Bom dia.